seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, seu programa sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar da Multiprosa, a plataforma da CDL BH. Como toda semana, a gente traz um tema aqui super especial para ser discutido, para ser repercutido com especialistas. Já eu conto para vocês o tema de hoje, mas claro, vou te lembrar já, tá ouvindo a gente por onde? Pelo YouTube, pelo Spotify, outras plataformas de stream, de áudio, de vídeo. Já segue a gente lá, manda seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. A gente também tem e-mail. Quer mandar sua sugestão por lá, sua dúvida por lá? Muito fácil. cuidese-mais@cdlbh.com.br. A gente aguarda vocês. E hoje a gente vai falar sobre oncologia aqui no Cuide-se Mais com duas super especialistas. Quem está aqui comigo, quem estão aqui comigo é a Mariana Cunha e a Graziela Piló. Elas são médicas, oncologistas e, inclusive, elas também têm um podcast. É isso aí. Pode falar de câncer? Sim ou não, meninas? Prazer estar com vocês aqui. Pode sim, pode deve, né? Pode deve. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade, né? A gente precisa desse espaço para falar de câncer, né? Câncer ainda é um tabu, né, Mari? Muitíssimo obrigada pelo convite. E eu acho que o espaço é ideal para a gente poder amplificar o que a gente está propondo, que é informação. Informação, acesso à saúde, acesso de qualidade, aonde os pacientes precisam ir para poder conseguir se informar, se inteirar de como rastrear, de como diagnosticar, de como tratar, de como viver melhor com essa doença que tem que falar o nome, gente, câncer. Câncer é o nome dela. E câncer tem que tirar, a gente pode falar de câncer sim, o tabu da palavra durante anos, por muitas pessoas ainda ativo, a gente observa isso na nossa prática todo dia. É difícil falar, tem muitas pessoas que têm medo da palavra câncer, não verbalizam. Então, a ideia do podcast surgiu até do Pode Falar de Câncer, daí, do nome. E desse conteúdo que a gente procura na internet, que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que é muito técnico às vezes, e às vezes nem chega a informação que a pessoa precisa ou que ela está procurando, né? A gente tem duas formas diferentes de ver isso. Assim, uma que eu vejo é o Google. Então, todo mundo que tem um diagnóstico de qualquer condição clínica atualmente vai para o Google, né? Então, pesquisa lá e o Google tem todo tipo de informação. Desde aquelas que você acha que você vai morrer em uma semana, né? Até informações completamente erradas. Então, a gente tem esse tipo de informação leiga e também tem o contrário. A gente tem muita informação médica, né, informação mais científica, que não tem um linguajar que é apropriado para o paciente que está procurando a informação. Então, às vezes, ele lê e fala, não entendi nada, ou entendi errado, e chega mais preocupado ainda. Então, a gente queria trazer um espaço com informação de qualidade para os pacientes saibam aonde procurar, né, e saibam que aquilo ali é o correto e aquilo ali vai ajudar nesse processo de tratamento. E eu acho interessante só pontuar que por que existe uma preocupação crescente, uma preocupação que está aumentando em relação ao debate de câncer. Hoje é uma doença que provavelmente quem está ouvindo tem, já teve, conhece alguém que tem, algum parente querido, um amigo, e essa perspectiva que a gente está vendo na prática de que o número está aumentando não é irreal. Isso é real, isso está acontecendo. As estimativas propõem, isso é estatística, mas de uma forma calculada, de uma forma bem feita, de que vai ser a doença mais prevalente, que mais vai matar as pessoas, infelizmente, no decorrer das próximas décadas, por uma questão de envelhecimento da população, infelizmente pelas nossas hábitos de vida. Os hábitos de vida, então, eles realmente influenciam muito, mas tem uma parcela genética também, não tem? Como é que é dividido isso? Em geral, essa questão genética, óbvio que ela existe, mas ela tem uma porcentagem menor, né? Então, ainda temos uma grande maioria de tumores que surgem sem uma predisposição. Seja por mutações que são, né, erros no processamento celular, na divisão celular. Isso aí vai gerar, ao longo do tempo, células erradas mesmo, né? Que são as células mutadas que vão levar ao câncer. Por isso que a gente fala que, em geral, os cânceres aparecem mais em pessoas idosas, porque elas têm mais tempo ao longo da vida para ter esses erros nas divisões das células e gerar o câncer. Mas tem um componente genético, óbvio, né? E inclusive hoje a gente tem
geneticistas que fazem esse acompanhamento, né, que dão as orientações para as famílias, né? Então, às vezes tem paciente que tem um diagnóstico e aí a gente manda os familiares para... E muitas pessoas hoje já buscam informações se vão ter um câncer, se tem uma chance de ter um câncer antes, ou não. né? Antes. E dá para fazer isso pelo hoje, geneticista? pelas avaliações genéticas, baseando na sua história. Hoje a gente já consegue fazer uma história, uma leitura da sua história e calcular, né, estatisticamente o risco que você tem de desenvolver um câncer baseado na sua história. E com isso a gente faz os testes, nada aí é empírico, só do cálculo matemático, né? A gente procura fazer os exames genéticos e são exames hoje facilmente acessíveis pela população, desde que infelizmente não é todo mundo, a questão de acesso por preço ela existe, mas são exames factíveis de serem feitos, são exames que estão disponíveis. Principalmente pela importância, né? Perfeito. Então tem gente que já se orienta antes para poder ter esse risco calculado. Mas aí a pessoa descobre que ela pode ter um câncer. Ela descobre até qual tipo de câncer ela pode ter. Sim. E como é que ela faz? Ela faz um tratamento pré ou ela guarda o que ela vai é? acompanhar, ela vai fazer exames de rastreamento, exames com uma frequência aumentada, para tentar chegar. Se aquilo aparecer, porque às vezes você carrega uma mutação, o seu DNA tem uma alteração de predisposição, mas você não vai manifestar a doença. Isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é para as pessoas não desesperarem, porque fala assim, ai meu Deus, mas na minha família tem câncer. Gente, é quase impossível de alguma família não ter ninguém que não teve um diagnóstico de câncer. Não é só, assim, isso, mas é porque tem algumas famílias que chamam muita atenção, né? Tem inúmeras pessoas, familiares próximos, né? Que são aqueles parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, filhos, que têm a doença. Então, essas famílias chamam atenção, em geral, são as que a gente foca mais, né? Nesse acompanhamento. Mas foi o que a Mari falou muito bem. O fato de você carregar alguma alteração genética não significa que você vai ter a doença ao longo da vida. E aí entram as outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, são os hábitos de vida, evitar o cigarro, evitar o excesso de bebida alcoólica, o estresse do dia a dia, esses outros fatores, a obesidade. Né? Agora, um outro ponto que a gente estava conversando aqui antes, que vocês estavam falando também, é a respeito de como é tratado, vocês tratam no podcast de vocês, de uma forma mais ampla, né? A gente fala de alimentação, fala de sexo, de todos os âmbitos da vida aí estão inseridos nesse processo do câncer, né? Sim. De quem tem câncer. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Ontem, essa é uma pergunta tão importante, porque justifica o porquê da gente ter buscado o caminho da mídia, o caminho da divulgação em massa sobre uma doença que é tão cheia de tabu. Ontem, explicando isso para um paciente, o porquê do POD, eu expliquei para ele assim, se eu tô aqui, você tá aqui, tratando, ou trouxe alguém para informar, é porque você quer vida. Não tem ninguém aqui que não queira vida. E se vocês estão aqui para buscar a vida, a gente tem que aprender a viver melhor. Isso. A viver melhor com a doença, a viver melhor a despeito dela, viver melhor com ela. Ou já passei por ela e preciso lidar melhor com esse buraco negro deixado pela doença. Eu preciso me organizar melhor para não ter a doença. Olha que legal. Então isso é sobre vida. O podcast não é sobre morte. O podcast não é sobre como morrer melhor. Talvez o podcast seja como viver melhor. Porque apesar das pessoas dizerem que a gente tem várias vidas, eu discordo. A gente tem uma morte, a gente tem, né, a gente tem várias... Aliás, é isso mesmo, a gente tem várias vidas, né? E uma morte só. Tem várias formas de morrer, não. A gente tem várias formas de viver. E viver essa doença de uma forma diferente é o que a gente propõe aqui no acompanhamento, de forma leve, de forma clara, trazendo uma proposta de discussão, de diálogo aberto, franco, sim, mas na linguagem acessível para o leigo. Esse podcast não foi feito para médicos, para colegas se informarem. Não é o intuito. A ideia é que a gente tenha um alcance de informação para quem precisa, para o paciente e para a família. Inclusive para a família, né? Porque o paciente não passa nessa jornada sozinho, né? Ele passa e a família inteira é envolvida de uma certa forma, né? É o familiar direto, é o amigo, é todo mundo que está querendo... Sofre tanto quanto às vezes, exato, né? E que está querendo fazer essa jornada. Então, a Mari falou muito bem, a gente precisa fazer com que o caminho seja leve, né? Não é focar só lá no desfecho final. Às vezes, né, o paciente tem um desfecho ruim, mas às vezes a gente consegue cronificar essa doença. Mesmo que ela não seja curável, a gente consegue fazer com que o paciente viva apesar dela. Então, eu costumo dizer muito no consultório assim, eu quero que você morra
com a doença e não da doença, né? Então, é igual acontece com hipertensão, é igual acontece com diabetes. Às vezes você tem uma doença que não é passível de cura, mas que você consegue conviver com ela ao longo da vida e às vezes vai morrer de uma outra coisa, né? E como que vai ser essa jornada? É isso que a gente está focando, em fazer essa jornada ser mais leve. Agora, isso daí eu nunca tinha nem parado para pensar, nem ouvido, na verdade, para falar a verdade para vocês, sobre conviver com câncer a longo prazo. Quanto tempo existe aí um tempo que a pessoa pode ter câncer durante a vida? Ou ela pode... Muitos Porque anos. vocês falaram ela como hipertensão, como diabetes, eu não fazia ideia disso. Tem pacientes hoje vivendo isso em cenários antes impensáveis. Um câncer de pulmão até 2014, 2015 era uma doença com alta letalidade. O que é isso? É uma doença que matava muitos pacientes por ser uma doença sem muitas opções de tratamento. A evolução de 2015 até 2023 é tamanha que a gente hoje já fala do câncer de pulmão como uma doença crônica. Eu tenho pacientes com diagnóstico mesmo com metástase. Mesmo às vezes com metástase cerebral. Vivendo 4, 5 anos, 6 anos. Dá pra viver 6 anos sem ter uma relação sexual? Dá pra viver 6 anos sem ter um relacionamento saudável? Dá pra viver 6 anos sem comer bem? Dá pra viver 6 anos sem fazer uma atividade física, sem viajar, sem ver os seus parentes? Não dá. A gente precisa viver melhor com essa doença. A gente precisa entender. Dá pra viver 6 anos sendo velado pelas pessoas porque eu tenho um diagnóstico de câncer? Não dá. A gente precisa quebrar isso. Isso 6 anos ainda é curto, né? assim. A gente tem pacientes, por exemplo, com câncer de mama, com câncer de próstata, que vivem mais. 10, 15, 20 anos. Então, assim, a gente vai ter que ressignificar esse diagnóstico. E como que é esse tratamento desse paciente? É com medicação? A pessoa faz químio, faz rádio, tudo? Existem vários tipos de medicação no tratamento oncológico, né? Antigamente a gente tinha muito pouco, o arsenal era muito pequeno. De alguns anos para cá, esse arsenal ficou muito maior. Então, além de quimio, a gente tem hormonoterapia, a gente tem imunoterapia, a gente tem drogas-alvos, que são medicações mais específicas para tratar aquelas células alteradas e não que fazem esse efeito no corpo todo, sabe? Que, inclusive, mata as células que são normais, né? Porque a quimioterapia tem um pouco disso, de matar as células que se dividem muito, mas acaba que a gente tem células no corpo que se dividem muito e que não estão doentes. Por exemplo, cabelo. Por isso que é comum a quimioterapia cair cabelo, né? O cabelo se divide muito, então ele também cai com a quimioterapia em geral, não são todas as químios. Intestino fica muito prejudicado, porque o intestino também se divide muito. Então, a gente tem várias formas de tratamento. Então, esses pacientes que às vezes estão em acompanhamento a longo prazo, estão em tratamentos mais leves, por exemplo, um hormônio ou um imuno, às vezes estão sem tratamento, porque acontece da gente tratar um período e a doença ficar, a gente brinca que é uma doença meio adormecida. Então, você tira o tratamento e ela continua quietinha. Então, a gente tem que aprender a viver apesar do câncer. E a gente precisa falar de câncer. Né? Se a gente não fala, a gente... Não sei como é que a gente consegue resolver as questões. Agora, esses pacientes que vivem com câncer, convivem com ele a mais longo prazo, eles têm a consciência do tempo que eles vão poder viver ainda? Isso vai chegando perto, a pessoa... Existe esse contato com os especialistas ou não? E até complementando aí, eles fazem um tratamento psicológico junto? Porque eu imagino que assim, você não... É fundamental, mas eu acho que a sua pergunta é uma pergunta muito comum no consultório. Porque é aquela falando, qual que é o meu prognóstico? Qual que é a minha tipo de vida eu tenho? E essas relações, essas métricas, essas definições, elas estão sendo recalculadas diariamente. Quando eu disse para você aqui num bate-papo prévio que 200 artigos por dia são publicados, então isso quer dizer o otimismo do paciente quando recebe lá no seu WhatsApp uma matéria divulgada no Fantástico de uma terapia que cura o câncer e quer aplicar para todo mundo. Antes daquela terapia, existe uma infinidade de medicamentos em que as pessoas só se lembram de quimioterapia e hoje a gente dá nomes diferentes para os tratamentos oncológicos que vão ser instituídos. Então, o que aumentou, o que melhorou muito são as opções de tratamento para essa doença. E elas são aplicadas em fases diferentes do doente, porque não é uma doença, são várias doenças. E dentro de um mesmo diagnóstico de câncer de mama, a gente tem várias doenças de câncer de mama dentro de um mesmo diagnóstico. Então, o conhecimento da doença em si aumentou drasticamente. O conhecimento da evolução da doença também. E dos remédios idem. Então, a partir daí, hoje a gente vive uma expectativa de que cronificar a doença por si aí nessa situação, ela já vai definir um paciente que pode viver anos e morrer de qualquer outra coisa que não seja o câncer. Então, não existe uma métrica pontual assim, olha, a partir desse mês a sua vida vai começar a piorar e você vai morrer no mês seguinte.
Não. O que acontece na maioria das vezes é o paciente ir piorando eventualmente a doença. Ele vai adoecendo com mais... Os exames às vezes vão mostrando que ele está mais grave, né? E que às vezes os tratamentos vão ficando, os recursos vão ficando finitos, vai tendo poucas opções, e à medida que a gente vai esgotando essas opções terapêuticas, essas opções de tratamento, aí sim o paciente entra numa situação de intratabilidade eventualmente. Mas isso não tem uma métrica de tempo. Cada doença, cada paciente é único. Exato. E o que eu acho importante falar é que eu acho que todo paciente que recebe um diagnóstico de câncer é muito interessante porque eles ficam com essa questão da finitude da vida mais próxima. Não só câncer, qualquer doença que é ameaçadora à vida traz essa percepção. Então, o que a gente quer com essa informação, e aí a gente tem a ajuda da psiquiatria, da psicologia, é que o paciente ressignifique essa questão. Porque a questão que ele tem com o fim da vida, todo mundo deveria ter. Porque não tem um ser humano aqui que não vai morrer, né? Pode então, sair, e quando que a gente vai morrer, de que a gente vai morrer, ninguém sabe ao certo, né? Então você pode ter uma doença muito grave e não morrer dela, morrer de uma coisa boba que acontece nesse meio do caminho. Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que o paciente entenda que ele vai ter que se organizar, inclusive mentalmente, para conseguir ter uma qualidade de vida, né? A gente não sabe quanto vai ser esse tempo. A gente tem várias linhas de tratamento, como a Mariana falou. Ao longo desse processo, a gente vai repetindo os exames. Então, por isso que a oncologia é quase um casamento. A gente está muito próximo do paciente, né? Sempre. São várias consultas. Então, a gente vai fazendo os exames, vai percebendo se tem uma piora do adoecimento ou não. Mas é muito importante, a gente frisa muito isso no podcast, que o paciente tenha essa jornada leve, né? A gente precisa viver apesar do câncer. A oncologia, aí você falando que vocês têm um relacionamento quase familiar, é isso, né? Porque vocês, é uma especialidade muito bonita, porque vocês estão tratando as pessoas que têm uma doença que muitas vezes é muito mais grave, só que ao mesmo tempo também, eu imagino que vocês perdem muitos pacientes, né? Ao longo da vida assim, de um oncologista. E a gente também estava falando um pouco a respeito disso antes, de manter essa proximidade e de mostrar que vocês são seres humanos também, né? Completamente, assim, eu não consigo me imaginar tratando um paciente ali na minha frente, sem nenhum envolvimento. Sem se envolver, é impossível. Porque eu acredito tanto no que eu estou dizendo aqui, que nós nos propomos no podcast, que é preciso viver durante o percurso, essa jornada precisa ser mais leve, que eu entendo que eu sou parte fundamental daquilo ali. Talvez eu não personificado na Mariana, é o médico aqui que eu digo. O oncologista, ele tem um papel muito importante no acolhimento desse doente, no acolhimento daquela família, naquela nova informação que chegou ali. Sim, não tem como dizer, e eu repito isso todos os dias, a vida não é a mesma com um diagnóstico. Definitivamente, ela tem uma doença que traz várias repercussões para o dia a dia, às vezes um número infinito de consultas, de exames, mas aqui a proposta não é varrer para debaixo do tapete e falar não tenho. Pelo amor de Deus, não é isso. A ideia é, vamos viver com ela de uma forma diferente. Vamos ressignificar uma doença que precisa trazer essa informação para a população, para que você, ouvinte, outra pessoa que está aqui com a gente ouvindo, olhe na rua uma pessoa careca e não faça um julgamento, ela está morrendo. Ah, coitada. Eu acho que essa questão também do envolvimento, todo mundo se envolve, né? É impossível você estar com uma pessoa ali que você vai conhecendo muito ao longo dos meses, dos anos, sem se envolver. A grande questão é que na medicina a gente consegue, a gente tem esse envolvimento, mas a gente também tem esse olhar da crítico, profissão. Científico da exato. coisa. Então a gente vai tentar, dentro daquele turbilhão de emoções, conseguir direcionar e falar assim, olha, não vou tratar isso só porque você está ansioso. Olha, o caminho é esse. Então, eu acho que se envolver não é o problema, né? O que a gente faz é um envolvimento, mas que tem uma direção, né? Por conta da questão científica, a gente consegue ir organizando todo mundo, né? Para não deixar aquilo ali virar uma explosão de emoções, né? Porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, Perfeito, né? Acho que é mais um papel direcionador, né? E eles esperam isso de nós, que o conhecimento técnico esteja aliado à empatia. É isso aí, a gente quer isso mesmo, a proposta é essa. O desenvolvimento, esses estudos que são feitos todos os dias, a gente está atualizado, a gente conseguir oferecer o que é melhor, mas com esse calor, com esse abraço de
calma, vamos organizar a casa, exato, vamos organizar alguém tem que ter. E olha que legal, o podcast vai trazer muita gente legal com esse espírito de organizar a casa, não é bacana? Assim, a ideia de trazer profissionais de várias áreas. Inclusive, fala um pouquinho disso pra gente. Como é que vocês se dividiram? Vocês estão falando com quais especialistas com lá? Todos, a ideia é todo mundo. Olha, a gente vai ao longo desses anos de consultório, a gente vê que as perguntas se repetem, né? Então, assim, nutrição é um tema muito prevalente no consultório. Todo mundo quer saber o que pode comer, o que não pode comer. Para evitar câncer, para ter câncer, para piorar, para imunidade, para depois. E existe uma preocupação genuína de quem cuida, assim. Nossa, eu tô querendo levar uma comidinha, mas será que essa comida vai atrapalhar o tratamento, né? A gente fala muito... porque, desculpa, por causa da alimentação, você vê o tempo todo, inclusive na própria mídia mesmo, alimentos que são super importantes para o tratamento. De repente, não, isso aqui é o super vilão. O negócio da margarina e da manteiga agora. Né? Exato, então tem várias vertentes, mas por isso que a gente fala assim, o podcast traz essa informação e a gente mostra, inclusive, a necessidade dessas consultas especializadas, porque também a internet é um ambiente de informação, então a gente precisa saber aonde procurar essa informação na internet, mas o paciente e o familiar também precisam entender que a informação tem que ser única para você. Então é interessante que você tenha essa consulta com um especialista, com um nutricionista seu, né? Porque o que funcionou para o seu vizinho, que está às vezes com a mesma doença, às vezes não vai funcionar para você, né? Então a gente traz a informação e direciona e fala, olha, procure o geneticista, procure o nutricionista, eles ajudam demais a gente no consultório. A gente não consegue falar de tudo, né? Numa consulta. Mas vamos abordar muita coisa. Desde temas importantes e relevantes que às vezes não passa na sua cabeça agora, mas quer ver? Vou te lembrar. Você acha que um paciente com câncer, ele sabe de todos os direitos que ele tem, do ponto de vista social? Ele tem direito a saque de fundo de garantia, ele tem direito a isenção de imposto de renda, ele tem direito, eventualmente, se tem uma deficiência de mobilidade, às vezes descontos para adquirir carro. E você acha que é fácil para essa pessoa adquirir essa informação e chegar, de fato, a conseguir esses benefícios sem ajuda? Em um momento que ela já está debilitada. Fragilizada. Então, a gente quer levar um advogado para falar, e ele vai gravar com a gente para falar sobre tudo isso. Até a questão sexual também eu acho super importante, porque tem gente que fica com vergonha e fala, nossa, eu tô aqui tratando de uma doença grave, e aí eu vou de repente... Será que eu vou reclamar disso? Será que eu posso perguntar? Assim, alguém vai falar assim, nossa, mas nós estamos aqui preocupados, né, da vida ou morte, e você tá falando de sexo, mas é muito importante, né? É vida também, exatamente. Vida, né? E tem outras questões que são, assim, menores, mas não menos importantes. Por exemplo, assim, o paciente está fazendo um tratamento e fica com a boca muito machucada. Tem especialistas que podem ajudar nesse processo, sabe? Porque se você tá com a boca machucada, você não come. Se você não come, você emagrece. De repente, piora o seu prognóstico, né? Assim, a sua expectativa de tratamento oncológico por conta dessas questões. Então, tem muito assunto interessante. Olha só, o nosso programa já tá acabando, tá chegando no finalzinho já. Mas eu vou pedir para vocês deixarem um recado pro pessoal, pra câmera, mas só um minuto. Porque antes eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Toda semana eu deixo esse recado aqui para você. Vocês já conhecem o CDL Saúde? Seguinte, lá se encontra vários produtos, encontra planos de saúde, inclusive. Você tem uma empresa, tem colaboradores, tem família. Você ganhou um filho aí recentemente, né? Teve um filhinho, quer dar um plano de saúde melhor para ele? Entra no CDL Saúde, lá você vai encontrar vários planos. Tenho certeza que algum vai caber no seu bolso. cdlbh.com.br, lá você encontra tudo que eu tô contando aqui para você. E meninas, vamos agora ao nosso... Nossa, eu tô triste, falar a verdade, porque tinha muito mais coisa pra gente conversar. Depois a gente precisa combinar um novo programa, inclusive. Mas agora, essa é a nossa câmera do cuidado. Cada uma de vocês pode deixar sua mensagem individualmente ali pro pessoal. Eles vão estar assistindo e tenho certeza que eles vão gostar muito. A gente criou esse espaço, né, a princípio no Instagram, mas YouTube, Spotify, a gente está tentando alcançar ao máximo essas redes sociais, que é o @pode falar de câncer sim, para trazer informação de qualidade para todo mundo que está, de alguma forma, passando por essa jornada oncológica, né, o que a gente quer é trazer leveza, fazer com que esse caminho seja... muito mais ameno, que a gente sabe que o impacto que o câncer traz na vida das pessoas. Então, vamos conversar de câncer sim, né? Para fazer com que a vida das pessoas fique mais leve. Pode falar de câncer sim, o pode é sem o POD de podcast aí, pode falar de câncer sim.
nas plataformas, no YouTube, no Spotify, tá lá no Instagram, também os links para poder acessar. Obrigada pela oportunidade de vir aqui hoje. Eu acho que a nossa missão talvez seja muito nobre em relação ao alcance e a gente precisa desses espaços para divulgar. A ideia que a gente quer é de vida, a gente quer discutir vida, a gente quer discutir câncer, a gente quer discutir como melhorar a vida. E eu acho que o programa de vocês tem esse impacto para as pessoas. E a gente quer seguir esse caminho, a gente quer trazer saúde na personificação minha e da Grazi aqui como oncologistas, mas entendo que esse podcast está sendo feito a várias mãos, com vários profissionais maravilhosos que a gente vai ter o prazer de convidar para debater com todos vocês. Obrigada. Obrigada. Isso aí, eu que agradeço, meninas, mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta e não se esqueçam, cuide-se mais. Tchau, tchau.